Eu louvo ao Senhor por estar aqui nessa manhã. Louvo ao Senhor porque Ele confiou essa palavra para mim. E é um texto maravilhoso, irmãos, que nós vamos ler nessa manhã. É um texto tão profundo e é muito conhecido, mas quantas lições, quantas coisas o Senhor fala conosco através desse texto. É até difícil, em 50 minutos, falar tudo que esse texto traz. É muita coisa profunda do Senhor para as nossas vidas. Eu quero orar mais uma vez. Quero orar mais uma vez por nós, para que o Senhor possa fazer tudo aquilo que está no coração dEle para o meu coração e o seu coração. Feche os seus olhos e coloque a mão aqui, olha, no seu coração. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor me ama, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor trouxe cada um aqui nesta manhã. Senhor, tira todo o impedimento dos nossos ouvidos. Tira, Senhor, toda a frieza dos nossos corações. Tira todo o bloqueio do nosso entendimento. Abra, Senhor, o nosso entendimento. Senhor, que eu consiga apresentar para a igreja tudo aquilo que o Senhor veio falando comigo, Senhor, nesses dias. Deus, que o Teu Espírito convença, que o Teu Espírito esclareça, que o Teu Espírito flua neste lugar com liberdade. Que nada atrapalhe a obra que o Senhor quer fazer nos nossos corações, nas nossas vidas. Eu digo ao Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, usa-me a mim. A minha boca é Teu instrumento, a minha voz é Teu instrumento, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, dentro do nosso tema do ano de 2022, todos os irmãos se lembram? Todo joelho se dobrará. Nós estamos na última pregação da série Independência ou Morte. Hoje é a última pregação dessa série. E a mensagem do dia, a mulher samaritana. Então eu peço que os irmãos abram a Bíblia em João capítulo 4. E nós vamos ler o texto inteiro, nós vamos ler o texto completo, não é tão curtinho, é longo, mas se faz necessário que ele todo seja lido. João capítulo 4, eu vou usar a versão do Almeida, revista e corrigida, tá? E diz assim a palavra do Senhor em João capítulo 1, versículo 1 até o 42. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, ou seja, quase ao meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Jesus disse-lhe: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então, os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a colheita, para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós trabalhastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficassem com ele, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Essa é a palavra do Senhor para nós nesse momento. Talvez alguns aqui não entendam muito bem o fato de os judeus não se comunicarem com os samaritanos. Isso é muito importante, que nós entendamos. Por que os judeus não se comunicavam com o samaritano? O que aconteceu? Eles brigaram? O que houve? Então nós vamos ter que fazer um retorno na história. Isso é muito importante para nós termos um contexto. Então voltemos um pouquinho na história, lá no Antigo Testamento, para nós entendermos, afinal de contas, por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então, para nós entendermos quem são os samaritanos, nós vamos falar um pouquinho da história lá de 1ª e 2ª Reis. Depois, se os irmãos quiserem entender de uma maneira bem clara, bem lúcida, leiam
Primeira e Segunda Reis, porque ali está tudo muito bem explicadinho, todo esse contexto. Sob o comando de Saul, né, o primeiro rei de Israel, e depois de Davi, depois de Salomão, Israel inteiro, as 12 tribos, permaneceu unida num só povo, num só país. Só que após a morte do rei Salomão, cerca de 900 anos antes de Cristo, o seu filho Roboão e Jeroboão se desentenderam e dividiram o povo judeu em 2 reinos. Então, 10 tribos ficaram no norte, 10 tribos ficaram no norte do país, sob o reinado de Jeroboão, com a capital em Samaria, e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram no sul do país, sob o reinado de Roboão, que era filho de Salomão, cuja capital ficou em Jerusalém. Então, tudo começa por conta de uma divisão política. 10 tribos sob o governo de Jeroboão, reino do norte, cuja capital ficou sendo em Samaria, e 2 tribos apenas no reino do sul, sob o comando do rei Roboão, filho de Salomão, cuja capital ficou em Jerusalém. No ano de 722 a.C., o reino da Samaria foi vencido pelo rei da Assíria, e o povo foi levado para lá, para a Síria, em cativeiro. Durante este tempo, povos pagãos, não judeus, vieram para Samaria. Aqui que começa o problema a ficar maior. Povos pagãos, não judeus, vieram para Samaria. E houve muitos casamentos mistos de judeus que permaneceram em Samaria, porque nem todos foram para a Síria. E essas pessoas começaram a dar-se em casamento com esses pagãos que vieram para Samaria. E isto, casar-se com pessoas diferentes, o que era chamado de jugo desigual, né, era proibido pela lei de Moisés. Por isso, os judeus, por isso o povo de Jerusalém, chamado de judeus, odiavam os samaritanos, porque eles se misturaram com povos pagãos. Então, os judeus não os consideravam mais judeus, justamente por terem se misturado. Naquele tempo, começou a haver muitos ataques de leões na região de Samaria. Então, as autoridades assírias associaram aqueles ataques a uma punição divina. Por isso, um sacerdote que tinha sido deportado de Samaria retornou àquela região para servir em Betel e ensinar ao povo a temer ao Senhor, ou seja, a buscar as suas origens, né? Contudo, os imigrantes não se converteram totalmente à adoração a Deus. Pelo contrário, eles continuaram com suas práticas religiosas. Então, na prática, os samaritanos, durante um bom tempo, misturaram a religião judaica com conceitos pagãos. Então, esta é o motivo, esta é a razão pela qual os judeus não se comunicavam com os samaritanos, porque os judeus consideravam os samaritanos um povo impuro, né? No tempo de Jesus, vemos pelos escritos dos evangelistas que ainda perdurava essa rivalidade e ódio. Os judeus nem mesmo consideravam os samaritanos como israelitas autênticos, mesmo tendo eles os mesmos pais. Então nós entendemos, samaritanos e judeus todos são da mesma linhagem, filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Mas os judeus já não os consideravam mais como irmãos, né? O diálogo entre Jesus e a mulher samaritana mostra como era grave o conflito entre eles. Isso é possível notar pela fala da mulher. Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Quer dizer, isso era muito forte para eles. Veja ainda como os judeus, usando o nome dos samaritanos, se referiram a Jesus quase como um xingamento. Lá em João 8:48, é um versículo que diz assim: responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Ou seja, eles associavam a figura dos samaritanos como pessoas endemoniadas. Então isso era muito forte nessa cultura dos judeus.
Nos tempos do Novo Testamento, os samaritanos, na observância de alguns pontos da lei de Moisés, eram até mais rígidos do que os judeus. Oficialmente, os samaritanos consideravam somente o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, como escritura genuína e desprezavam o restante dos escritos do Antigo Testamento. Para os samaritanos, Moisés era o verdadeiro profeta. Eles advogavam que o Monte Gerizim, que era onde eles adoravam na Samaria, era o autêntico local de adoração instituído por Deus, e não o Monte Sião, em Jerusalém, onde os judeus adoravam. Os samaritanos também esperavam a vinda de um Messias. Eles chamavam o Messias de Taheb, que provavelmente significa restaurador. A escatologia dos samaritanos defendia um dia vindouro de julgamento e recompensa. Então a gente percebe que os samaritanos, eles criam sim em Deus, no Deus único, mas misturou-se essa fé à fé em outros deuses pagãos. Quer dizer, eles se perderam na sua identidade, não é mesmo? Então aqui fica o contexto para os irmãos entenderem esse conflito entre judeus e samaritanos, onde se originou essa discussão, esse desentendimento entre os dois povos, que na verdade era um só, né? Então agora vamos para o entendimento da palavra, para a revelação da palavra dessa manhã. Eu vou trabalhar 3 pontos que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para João 4, versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Esse versículo saltou aos meus olhos de uma maneira muito especial. E era-lhe necessário passar por Samaria. Se nós olharmos, muitas Bíblias têm no final os mapas, né? O mapa da Palestina, são muito explicativos. E eu fui para o mapa, olhei essa região, é muito importante nós entendermos o contexto geográfico para ficar mais fácil, para ampliar o entendimento. E eu observei que da Judéia, onde Jesus estava, até a Galileia, para onde ele iria, há uma linha reta. Há uma linha reta. É isso aqui, ó, é um caminho reto. E exatamente no meio está a Samaria. Porém, por conta dessa rivalidade entre os povos, todas as vezes que alguém tinha que sair da Judéia e ir para a Galileia, em vez de traçar a linha reta, eles davam a volta. Eles tornavam o caminho mais longo, só para não passar por dentro de Samaria. Para não ter o descontentamento de se encontrar com alguns samaritanos. Eles davam a volta, passavam por fora. Pelo fato de judeus não falarem com samaritanos, as pessoas comuns dessas regiões, ao transitarem de uma região para outra, nunca traçavam esse caminho em linha reta. Eles andavam mais, passavam por fora da cidade, só para não ter contato com nenhum dos samaritanos. Jesus também poderia ter passado ao redor, como era comum a todos. Mas, o que diz o versículo 4? Lhe era necessário passar por Samaria. Repete comigo. Lhe era necessário passar por Samaria. Por que lhe era necessário passar por Samaria? Essa é a pergunta. Por quê? Se o comum, o normal, era que todo mundo desse a volta. Aqui nós recebemos a primeira lição. Jesus era guiado pelo Espírito de Deus. Ele veio ao mundo com uma missão. Ele conhecia os seus propósitos de vida. Todos os dias ele buscava fazer a vontade do Pai. Todos os dias ele procurava saber diretamente com o Pai o que ele deveria fazer, por onde ele deveria andar. Ele não andava por lugares aleatórios, ele não fazia coisas desnecessárias, ele não perdia tempo com distrações. Por que eu vou dar a volta se eu posso ir reto? Por que eu vou perder tempo? Todas as suas ações eram dirigidas, eram instruídas, conduzidas pelo Espírito de Deus. Jesus estava sempre na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Para ele, fazer a vontade do Pai era o que importava.
Eu quero que você repita comigo. Jesus estava sempre na hora certa, no lugar certo. Para ele, fazer a vontade do Pai era o que importava. Jesus não estava preocupado com o que os judeus iriam falar. Uai, mas espera aí, ele está indo para Galileia, vai passar pelo meio? Ele vai passar por dentro da Samaria? Ele não sabe que tem que passar ao redor, porque a gente não se relaciona com os samaritanos? Ele fez diferente. E aí eu pergunto, para mim e para você. Meus irmãos, vocês não têm noção. É muita responsabilidade pregar uma palavra dessa. Quanto Jesus falou comigo, quanto ele me incomodou, quantas vezes ao estudar essa palavra eu parei e chorei e falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Meu Deus. Eu quero que você fale isso profeticamente. E eu e você? E a nossa resposta é, eu também. Diga, eu também. Eu também. Se Jesus fez assim, eu também tenho que fazer. Diga. Eu também preciso todos os dias conhecer do meu Pai Celestial onde eu devo ir, o que eu devo fazer. Eu e você precisamos parar de perder tempo com coisas aleatórias, com distrações, com coisas desnecessárias que não acrescentam nada na vida de ninguém. Eu e você precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus e estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Eu e você precisamos conhecer a vontade de Deus para nós e viver no centro da vontade de Deus. Jesus passou pelo meio porque lhe era necessário. Lhe era necessário porque a vontade de Deus era o que importava para ele. Para Jesus importava estar no centro da vontade de Deus e não fazer como todos faziam. Se você quiser, você pode dizer, eu quero, Senhor. Eu quero ser conduzido pelo Teu Espírito. Só se você quiser, você pode dizer, todos os dias da minha vida. E estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Queridos, se nós andarmos instruídos pelo Espírito de Deus, assim como Jesus o fez, todos os dias, onde a gente estiver, algum milagre vai acontecer. Algum milagre vai acontecer, creia nisso. Todos os dias, todos. Onde Jesus estava, um milagre acontecia. Quando você lê a Bíblia, onde Jesus estava, um milagre acontecia. Era só ele chegar. Era só ele chegar que o milagre acontecia. Eu e você precisamos, assim como Jesus, ser agentes de milagres. Você crê que instruído, guiado, conduzido pelo Espírito de Deus, onde você estiver, um milagre vai acontecer? Todos os dias? E eu não estou falando em dimensões de milagres, milagres miraculosos. Eu estou falando de milagres que muitas vezes nós nem sabemos que é milagre. Mas pode acontecer tão somente pela disposição de estar sendo conduzido pelo Espírito de Deus. Estar no lugar certo, na hora certa, no meio das pessoas certas. Foi isso que o Senhor me falou a respeito desse versículo 4. Mas lhe era necessário passar por Samaria. O ponto 2, no capítulo 4, no versículo 9, é quando começa o diálogo de Jesus e a mulher. E a mulher, assustada, claro, como que um homem conversa com ela, sendo uma mulher, já é uma situação delicada, e ainda judeu. Esse versículo, veja o que está escrito. Ela pergunta para Jesus, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos.
Nesse versículo, o Senhor falou muito comigo. Vemos nesse versículo uma segunda lição de Jesus para as pessoas do tempo dele, mas também para nós hoje. Jesus não se moldou ao jeito judeu de seguir, ignorando, odiando, sendo indiferente com os samaritanos, desprezando-os. Não. Ao contrário, ele quebrou o politicamente correto. Ele foi até eles e os resgatou. Ele fez o improvável, ele fez o reprovável pelo homem natural. O homem natural seguia, sendo indiferente, ignorando, cortando caminho, cortando volta, mas Jesus não. Ele fez completamente diferente do homem natural. Jesus fez com que se assustassem com a sua coragem e sua ousadia. A mulher estranhou que ele conversasse com ela e os seus discípulos mais ainda. Jesus não teve medo, Jesus não teve receio de fazer diferente de todo mundo. Ele se preocupava com apenas uma coisa: fazer a vontade do Pai Celestial. Ele se importava somente com uma coisa: receber a aprovação do Pai. Não importava se ao passar por Samaria, ele seria, nossa, ele fez isso? Ele não se importou se ele seria julgado, se as pessoas iriam condená-lo, se as pessoas iriam reprová-lo. Ele só se preocupava com uma coisa: fazer a vontade do Pai. Se Jesus não tivesse quebrado o protocolo, algo humanamente impossível não iria acontecer. Quer ver? Dá um salto lá para o versículo 42, o último. Se Jesus não tivesse quebrado esse protocolo que os judeus faziam, algo humanamente impossível não iria acontecer. Se você for lá no versículo 42, você vai ver uma das afirmações mais profundas já feitas. E essas afirmações saíram dos lábios dos samaritanos. Os reprovados, os odiados, os ignorados, os desprezados. Sabe o que os samaritanos disseram lá no final da história? Eles disseram para a mulher assim: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos os temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Foi porque Jesus fez o diferente. Foi porque Jesus fez o que ninguém faria que esse milagre aconteceu. Que essa afirmação mais profunda e poderosa saiu da boca dos improváveis. Você quer ver o humanamente impossível acontecer? Você espera ver coisas humanamente impossíveis acontecendo ao seu redor? Você quer ver o improvável, o inusitado, o sobrenatural acontecer? Então faça como Jesus. Ouse, faça como Jesus. Vai por um caminho diferente, por aquele caminho que ninguém vai. Por onde ninguém quer ir. Sabe por que ele fez isso? Porque Jesus se importa com quem a gente rejeita. Jesus se importa com quem a gente rejeita. Deus se importa com cada uma das suas criaturas. Deus não despreza nenhum, não ignora nenhum. Deus não faz acepção de pessoas. Ele pode fazer o impossível na vida de alguém que você pensa que não tem jeito, que é improvável. E quando eu estava meditando nessa palavra, quando eu estava escrevendo, o Espírito falou nitidamente que tem gente aqui nessa manhã. Tem gente aqui nessa manhã
que já pensou várias vezes: não, aquele lá não tem jeito. Não, aquele lá não. Difícil. Ixi, aquele lá não. Esse aí não tem jeito não. E eu quero dizer para você, porque Jesus mandou dizer para você nessa manhã. Presta atenção, porque é para você que ele está falando. Eu não sei quem é, mas você sabe quem que é. Porque se não fosse para você, ele não mandaria eu dizer. Ele diz o seguinte: se você crer e ousar como Jesus fez, como ele deu o exemplo, dos lábios dessa pessoa que você acha que não tem jeito, que você acha que é um improvável, pode sair essa expressão aqui, ó. Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos visto e ouvido, e sabemos que ele é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Jesus está dizendo para você: não é impossível que essa pessoa se renda aos pés de Jesus. Não é impossível. Ouse, faça algo que ninguém ainda fez. Será que tinha um povo mais improvável do que os samaritanos? Se contaminaram, conheceram a palavra, se contaminaram, fizeram o que a palavra reprova. E depois, quando Jesus se encontra com essa mulher, acontece algo extraordinário. Jesus manda dizer para você: esse que você considera um improvável, um caso impossível, ele manda dizer para você: não é impossível não. Vai acontecer sim. Creia e ouse. Siga o exemplo de Jesus. Vai acontecer. Ele pediu para eu dizer isso para você. E ele disse para mim também. Porque eu já pensei isso. Porque eu já pensei isso. E eu me envergonho de falar. Mas eu já pensei isso. Que tem casos que são impossíveis. Mas se ele me falou que ele vai fazer, ele vai fazer. Em nome de Jesus. E o terceiro ponto maravilhoso dessa lição. Eu falei para a Cláudia no começo, falei: Cláudia, que texto é esse? É muito difícil falar desse texto em 50 minutos. É tanta coisa, que a gente passaria horas aqui falando desse texto. Muitas pessoas têm esse texto, essa passagem bíblica, como seu texto favorito da Bíblia, porque é glorioso demais o que Jesus faz. Esse terceiro ponto eu dei o nome de um encontro transformador. Quando a gente pega dos versículos 10 até em diante, há o desenrolar do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Vemos que Jesus começa a se apresentar a ela, mas ela não compreende, pois seus ouvidos são de um ser natural. Ela ainda não tem discernimento espiritual. Ela vê a água que Jesus está falando apenas como um elemento da natureza. Ele começa a falar da água da vida, e ela fica feliz: nossa, me dá dessa água, porque eu não vou precisar vir aqui todos os dias buscar. Aliás, deixa eu fazer um adendo aqui. O normal era que as pessoas fossem ao poço buscar água no início da manhã e no final da tarde. Esse era o normal, que é quando o sol está mais brando, né? Eles carregavam água em cântaros, em vasos. Então, não é estranho que essa mulher fosse ao meio-dia, que é na hora que o sol está mais quente. Não é estranho que ela estivesse naquele momento sozinha. Sabe por que ela ia nesse horário? Porque era o horário que ela tinha certeza que ela não ia encontrar ninguém. Vocês viram na história que ela já tinha se casado 5 vezes. Então vocês imaginam como ela era vista, como ela era avaliada, julgada. E ela, para evitar essas situações desagradáveis, ia ao meio-dia para não correr o risco de se encontrar com ninguém e ouvir coisas, enfim.
passar momentos constrangedores. E seria muito bom se ela não precisasse mais ir ao meio-dia buscar água. Então ela fala para Jesus, me dá dessa água, pelo menos eu não vou precisar vir aqui mais vezes. Acontece que ela está vendo essa água como algo normal, apenas como um elemento da natureza. No verso 14, Jesus se mostra de uma forma mais aberta. Ele diz assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A água que Jesus está oferecendo a ela, essa água viva que ele disse, quer dizer a salvação, que satisfaz para sempre a sede espiritual. Quando Jesus diz, eu te darei da água viva, ele está falando da salvação, que só ele pode dar. Quando Jesus diz que qualquer um que beber da água comum tornará a ter sede, ele faz uma das afirmações mais simples e comuns, mas ao mesmo tempo mais profunda que já foi feita. Sabe o que ele diz com isso? As coisas do mundo nunca poderão satisfazer o coração e a vida humana. Quando Jesus diz que se você tomar dessa água aqui, você tornará a ter sede. E tem dias que a gente toma água e parece que a sede não é saciada, não é mesmo? O que Jesus quis dizer com isso é que não importa a quantidade de riquezas, de títulos, de honrarias que a gente conquiste nesse mundo. Nada vai satisfazer plenamente o ser humano. Nada. Então, o fato de uma pessoa aceitar a Cristo faz com que sua sede espiritual seja aplacada, seja saciada para sempre. Só tem uma forma da nossa sede espiritual ser saciada: a partir do nosso encontro verdadeiro e genuíno com Jesus Cristo. A partir do momento que nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. A partir do momento que nós recebemos dele a salvação. A mulher demorou para entender a profundidade da declaração de Jesus. Ela gostou de saber que não precisaria voltar mais ao poço, já que para ela essa não era uma rotina fácil. Ir ao poço buscar água sob o sol do meio-dia não era nada confortável, mas era menos pior do que ter que ficar lidando com as avaliações dos outros, os julgamentos, os olhos curiosos, as línguas afiadas, as fofocas a seu respeito, enfim. Lá no verso 19, nós vemos que para que Jesus abrisse o entendimento da mulher, para que o entendimento dela se abrisse, Jesus teve que entrar num outro campo. Num outro aspecto da sua vida. Jesus precisou entrar na sua vida relacional. Ao demonstrar conhecimento acerca de sua intimidade, a mulher percebe algo muito intrigante. Só poderia saber tais informações, ou seja, que ela já tinha casado 5 vezes e que o marido com quem ela estava agora não era marido dela. Só poderia saber tais informações sem conhecê-la se esse tivesse uma revelação divina. Nesse momento, ela reconhece que Jesus era um profeta. E aí os olhos dela se abrem. Assim começa a mudar o tom da conversa deles. De tom natural para ela, para um tom espiritual. Vemos que ela aproveita o momento de estar ao lado de um profeta judeu e muda rapidamente de assunto. Vocês perceberam que ela mudou rapidamente de assunto? Parece que esse tema a intrigava há muito tempo. Parece que ela tinha necessidade de tirar essa dúvida há muito tempo. E ela não poderia deixar de esclarecê-la agora, nesse momento que ela está diante de um profeta. Dos versos 21 ao 24, ao perguntar sobre o lugar certo de adoração, a mulher obtém uma resposta diferente. Jesus
diz para ela algumas palavras que dá a entender isso aqui. Deus não está interessado em lugar de adoração. Deus não está interessado em lugar de adoração. Ele está interessado no adorador. É isso. Deus está interessado no seu coração. É no como a adoração acontece. Deus não procura adoração santa. Ele está procurando adoradores santos. Os irmãos sabem que a adoração dos judeus, ela era cheia de ritos, cheia de cerimônias, cheia de muitos detalhes. E Jesus não estava preocupado com isso. Jesus veio para mudar isso. Somente a morte de Jesus no Calvário poderia tornar possível um tipo diferente de adoração, o qual não requer cerimônias, não requer rituais. Por isso Jesus disse: mas a hora vem, e agora é. Ou seja, já estava perto da sua morte. Deus procura adoradores. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso tem a ver com o coração. Isso tem a ver com o como. Agora vem o clímax dessa história. Agora vem a revelação completa, inteira, face a face de Jesus para essa mulher. Agora, para mim, é a parte mais linda dessa história. E eu fiquei pensando, meu Deus, Jesus, será que um dia, na vida dela, nós não sabemos quantos anos ela tem? Eu imagino que ela devia ser uma mulher de uma idade aproximada entre 30 e 40 anos, é o que eu imagino. Eu fiquei pensando, será que algum dia na vida dela, ela ao menos imaginou... Ah, não, você não está chegando não, né? Ai, gente, eu prometo, pregadores, que da minha parte, eu fico imaginando, será que ela imaginou que algum dia isso aconteceria com ela? Ela estaria diante do Messias aguardado. Eu fiquei pensando, será que quando ela nasceu, a mãe dela olhou para ela e falou: filhinha, você um dia vai estar na presença do Messias esperado? Será? Eu não sei. Será que eles imaginaram que ela teria essa experiência, esse privilégio, essa honra? Eu não sei nem que palavra dar a essa experiência que essa mulher teve com Jesus. Gente, ela estava sozinha. Ela estava face a face com o Messias aguardado. Ela estava sozinha, face a face com o Salvador do mundo. Eu não sei você, mas eu estou arrepiada. Ela teve um momento exclusivo. A rejeitada, a avaliada, a julgada de um povo rejeitado, de um povo julgado, de um povo desprezado, estava ali. Sabe por quê? Porque lhe era necessário passar por aquele caminho. E lhe era necessário porque ele andava na instrução do Espírito de Deus. Eu imagino que essa mulher nunca passou pela cabeça dela que um dia ela estaria sozinha, face a face com o Salvador do mundo. Mas ela esteve. Ela esteve. Escuta isso aqui, no versículo 25. Ela falou: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus olha nos olhos dela e fala assim para ela: eu o sou, eu que falo contigo. Ele se declara, ele se manifesta em particular com ela. Oh, glória, você pode dizer um glória a Deus? Glória a Deus, glória a Deus. A mulher ficou tão extasiada, que olha, eu não sei. Quem me conhece de perto sabe como que eu sou expressiva. Eu acho que eu ia começar a pular, a gritar. Eu não sei o que eu ia fazer. Mas eu penso que ela saiu correndo, a ponto dela deixar o cântaro dela no chão.
Ela saiu correndo e ela foi contar a outros sobre esse encontro extraordinário que ela acabara de viver. Assim, ela se tornou a primeira mulher pregadora do Evangelho às nações gentias. E a sua pregação se tornou tão eficaz que produziu milagres de conversão. Aleluia! Nos versos 39 a 42, ao anunciar aos seus conterrâneos sobre Jesus, esses foram até ele. Eles ouviram e creram nele. E eu vou dizer para vocês, olha que lindo. Jesus ficou mais 2 dias com eles. Jesus não passou por fora da cidade. Jesus não ignorou. Jesus se introduziu no meio daquele povo. Aleluia! Totalmente inesperado aconteceu. Tudo isso pelo que Jesus afirma um pouco mais para frente aos seus discípulos. Aliás, no intervalo, onde os discípulos voltam da cidade e a mulher foi até os seus conterrâneos, numa conversa com os discípulos querendo que Jesus comesse, ele não queria comer. Jesus diz assim para os seus discípulos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e fazer a sua obra. Jesus amava os samaritanos. Ele queria resgatar esse povo. Esse povo também era israelita. Deus fez uma aliança com eles também, por meio de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles se desviaram no meio do caminho, mas para Jesus, o que importava era o cumprimento de sua promessa. Deus é fiel no cumprimento de cada uma de suas promessas. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Tem uma promessa para mim e para você. Em João 1, de 11 a 13, diz assim: veio para o seu e os seus não o receberam. Mas, aqui é a promessa, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O encontro de Jesus com a mulher gerou transformação na vida dela e na de muitos samaritanos que passaram a crer em Jesus. Jesus resgatou os samaritanos. Jesus resgatou uma mulher, uma improvável. Foi o instrumento vivo que Jesus usou. Foi o vaso de honra que ele usou. Aleluia. Eu e você precisamos ter essa mesma atitude. A atitude dessa mulher. Ela recebeu a presença de Jesus na vida dela. Ela permitiu que Jesus tocasse o seu coração. E não conseguiu ficar com tudo isso só para ela. Não conseguiu. Ela precisava compartilhar. Ela precisava levar essa notícia maravilhosa aos outros. Era demais. Só ela sabia o que ela estava vivendo. Só ela sabia como era estar face a face com o Salvador do mundo. E ela não podia ficar com isso para ela. E depois de ler essa palavra e de refletir essa palavra, eu fiquei pensando: Jesus, como foram os dias posteriores a esse encontro? Como foram os dias depois, quando ela estava sozinha na casa dela, depois daqueles 2 dias que Jesus já tinha ido embora? Cada vez que ela se lembrava, ela ficava lá sozinha, lembrando, refletindo, talvez sentindo o cheiro de Jesus, talvez se lembrando do olhar, do tom da sua voz, das palavras, sabe? Quando a gente fica lembrando do ocorrido e refletindo e pensando, talvez ela pensasse assim: nossa, como eu demorei para entender tudo. E eu fiquei pensando assim: Jesus, nesses dias posteriores, quando ela se lembrava de ti, será que ela cantou alguma canção? Se ela cantou, que canção ela cantaria? Me mostra, Espírito Santo, que canção ela cantaria? Gente, Jesus me mostrou uma canção tão antiga, pastor, tão antiga.
E eu falei, é essa. É impossível ter um encontro desse com Jesus e esse encontro não marcar eternamente a vida de alguém. É impossível. Eu imagino que ela tenha ficado muitos dias. E ela cantava. Ela cantava assim, ó. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Levante, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Aleluia, aleluia. Você entendeu a mensagem, você entendeu o recado de Deus. E Jesus está te convidando hoje a você aceitá-lo. Oi. Aceitá-lo como Senhor e Salvador. Eu vou fazer 2 apelos nesse momento. A você que Jesus está chamando. E Jesus quer resgatar a tua vida. Seja você que já foi batizado, estava afastado, mas quer voltar hoje. Eu quero convidar você a dobrar o seu joelho. E todo joelho se dobrará. Você que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas quer aceitar Jesus hoje, quer entregar sua vida para Jesus, levante a sua mão. Pastor, eu quero esse Jesus. Eu preciso desse Jesus. Eu quero esse Jesus. Levanta a sua mão para o Senhor. Diga, eu quero. Então o primeiro apelo é você que está afastado e precisa voltar. Você que ainda não aceitou Jesus, aceitar Jesus. O segundo apelo, esse tem a ver com Samaria. Tem a ver com Samaria. Tem a ver com aquela família que você não conversa. Tem a ver com aquele parente que você não conversa. E é esse que Deus está dizendo: esses são meus. E o que Deus fez? O que Jesus fez? Os povos, as famílias, Israel separada, norte e sul, Ele unifica agora numa nova aliança. Numa nova aliança. E Deus quer unir a tua família. Deus quer unir você. Deus quer unir a tua família
Em nome de Jesus, vem rapidamente, porque Deus quer. Ele uniu aquela primeira missionária, proclamou, fantástico. Jesus está restaurando a sua casa. Jesus está restaurando a sua geração. E hoje não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade hoje. Porque se ouvires hoje, mas é impossível. Não é? Havia na cruz do Calvário, havia um homem e havia um outro homem. Os dois eram pecadores, mas Jesus oportunizou os dois ao encontro. E o encontro aconteceu. E Jesus vira: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A geração daquele que disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. A geração daquele homem que morreu também foi restaurada, porque eles viram a glória de Deus na própria cruz. Eu quero te convidar, em nome do Senhor Jesus, sai do seu lugar. Você que aceitou Jesus, venha rapidamente, porque eu vou orar por você. Quero convidar você a orar comigo agora. Senhor, obrigado por essa palavra que unificou povos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não veio para trazer nem confusão, mas o Senhor unifica a nova aliança da graça, a nova aliança do amor. E eu quero te pedir, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar esta igreja. E ó Deus, obrigado, porque tu nos trouxeste uma palavra gloriosa nessa manhã, e nós te exaltamos pela mensagem gloriosa e a força e a gloriosa do teu Espírito Santo agindo em nós nessa manhã. Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meus queridos. Glória a Deus, glória ao Senhor. Não esqueçam, avisem como vocês puderem. Hoje à noite nós não teremos culto, então avisem as pessoas, por favor. Deus abençoe, vão na paz do Senhor.